dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 7 até o 11, tá? Antônio, dá um pouquinho de agudo para mim, por favor, aqui. Amém? Todos acharam? Então vamos lá, irmãos. Atos dos Apóstolos 20, a partir do verso 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior, onde estávamos reunidos. 9. Certo jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o ergueram, estava morto. O 10. Então Paulo desceu, debruçou sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a vida está nele. O 11 fala: em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. Amém, irmãos? Até aqui. Para nós entendermos um pouco sobre essa passagem que nós acabamos de ler, meus irmãos, se nós voltarmos um pouquinho mais antes, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, ali onde o apóstolo Paulo teve o seu encontro com Cristo, onde ali ele perseguia a igreja de Cristo, onde ali ele açoitava os irmãos que pregavam a palavra, ali onde ele perseguia verdadeiramente. Então, ali a partir do capítulo 9, daqui de Atos dos Apóstolos, ele vai para a cidade de Damasco e tem um encontro com Cristo. E agora, a partir dali, a vida dele muda. Ele passa de perseguidor a ser perseguido, porque agora ele começa a fazer a vontade de Cristo. Ele começa a pregar a palavra de Cristo. Ali, Cristo dá entendimento para ele. Ali, Cristo começa a trabalhar na vida dele, começa a transformar a vida do apóstolo Paulo. E então, ele começa a partir do capítulo 9, se vocês lerem depois adiante, ele começa a passar por cada cidade pregando a palavra. Ali ele prega a palavra, irmãos. Ali ele abre igrejas. Ali ele cura doentes. Ali ele consegue ali ganhar muitas almas para Cristo. E Cristo falou que ele ia padecer pelo nome dele. E ali, além dele pregar a palavra, além dele curar, além dele fazer essa obra, ele entende o que é ser um cristão de verdade. Ali ele entende o que é servir a Cristo. Porque servir a Cristo não é só isso. Porque ali ele teve dores, ali ele sofreu perseguições, açoites, tudo o que ele sofreu. Então ele passa de cidade em cidade, pregando a palavra, ganhando almas para o reino. E a Bíblia fala que muitas cidades que ele passou, ele implantou igrejas. Ele implantou igrejas, ali ele ensinou, né, a palavra de Cristo. E assim ele começa a sua primeira viagem missionária. Ele abre as igrejas, sua segunda viagem missionária, ele volta a essas igrejas para dar sermões, para, às vezes, se a igreja está passando por algo, ele poder falar ali, resolver o problema daquelas pessoas, ensinar mais. Então, ele passa em Bereia, ele passa em Antioquia, aí ele passa em Roma, ele vai para Corinto, ele vai para Filipos, e todas essas cidades onde ele passou ali, ele foi uma referência. As pessoas tinham ele como uma grande referência. Por isso que ele volta para poder ali acertar as igrejas, né? Ali para poder, se eles estavam dispersos, passando por alguma dificuldade ali, Deus ali, através dele, capacitava, né? E aqui ele chega até essa cidade de Troade, aonde nós acabamos de ler aqui sobre
esse jovem Eutico, né? Aqui no capítulo 7, irmãos, vai falar que é no primeiro dia da semana. Ele está falando aqui que é no domingo. No domingo, reunimos a fim de partir o pão. Então, o que ele quer dizer? Eles, além de ser um domingo, era uma santa ceia. Eles estavam ceando ali, e o apóstolo Paulo, ele estava naquele culto. E ali ele teve a oportunidade de poder pregar a palavra. Porque a outra vez que ele esteve em Troade, eu creio que ele não conseguiu. Essa é a segunda vez que ele está na cidade de Troade. Então, ele recebe essa oportunidade para pregar a palavra de Deus. Então, ele se estende, como nós acabamos de ler aqui, no domingo de ceia, ele se estende no discurso dele, pregando a palavra, falando do amor de Cristo, dando as instruções de vida para aquela igreja. E a Bíblia aqui vai falar sobre esse jovem Eutico, que ele estava ali no culto, enquanto o apóstolo Paulo estava pregando a palavra, ele estava ali, né? E a Bíblia vai dizer aqui, onde nós lemos aqui, que ele estava na janela. Então, esse jovem, ele procura um lugar para ele se assentar, ele se assenta ao lado da janela. Pode ser que naquele culto, naquele lugar, poderia ser que estava muito quente, e ali ele pega e ele fala, vou sentar aqui na janela para tomar um ventinho, né? Porque tá quente, né? O apóstolo Paulo ali ele se prolonga um pouquinho até a meia-noite, então ele está ali. Só que esse jovem, ao assentar na janela, ele está ali prestando atenção na palavra que está sendo pregada. E também, irmãos, ele começa a olhar para fora. Porque assentar na janela, você não vai querer só prestar atenção somente no culto. Você vai querer olhar para fora. Então eu creio que ali, ele ficou meio que disperso, esse jovem. Porque o apóstolo Paulo está pregando a palavra, está ensinando, ali ele está corrigindo a igreja, ali ele está fortalecendo pela palavra, só que esse jovem, ele está com os olhos, ele está dentro da igreja, ele está dentro do culto, só que os olhos dele começam a olhar para lá para fora, ali para as ruas de Troade, ali para aquelas pessoas, o movimento daquelas pessoas, às vezes tirou a atenção dele daquele culto. E assim não é diferente nas nossas vidas, porque às vezes nós estamos aqui no culto, nós estamos sentados, assim como vocês estão, e nós estamos aqui, o pregador começa a pregar a palavra, e às vezes nós estamos aqui em corpo, só que a nossa mente está lá fora. Só que a nossa mente está em algum problema, está em alguma dificuldade nossa. E aquela palavra que era para entrar em nossos corações, a gente não deixa. Por quê? Porque a gente coloca o problema à frente. Porque a gente coloca a dificuldade à frente. Mas a palavra está sendo pregada. E todos sabem aqui que é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que transforma, é a palavra que traz aquele que está lá fora, fazendo aquilo que é de errado e traz para cá, para começar a servir, para começar a buscar, para louvar, para pregar. Por uma desatenção daquele jovem, pode ser que ele se esquece das coisas de Cristo, e ele começa a olhar para as coisas lá de fora. Meio que ele fica em cima do muro, porque está no culto, presente no culto, porém a atenção está lá fora, ele está em cima do muro. A Bíblia, em Apocalipse, fala, lá, não lembro agora onde está, mas que fala que você não é frio e nem quente, você é morno. E Deus fala que os mornos, da boca ele vomitará. E aquele jovem, irmãos, ele poderia estar aproveitando ali as pregações do apóstolo Paulo, porque não era para qualquer um as pregações do apóstolo Paulo, por mais que poderia se estender até a meia-noite, até ao raiar do dia, como disse a palavra aqui, deveria ser maravilhoso, porque tudo que ele fez, tudo que ele passou, as experiências da vida que ele teve ali no caminhar com Cristo,
foi tremendo, então ele poderia ter aproveitado. Assim como nós temos que aproveitar aqui, quando nós viemos para o culto, viemos buscar a Cristo, que o nosso pensamento não esteja lá fora, que o nosso pensamento venha estar aqui na palavra. Para quê? Para poder nos libertar, para poder tirar, às vezes, a angústia, a tristeza que nós entramos aqui. Porque às vezes, irmãos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós não estamos aptos todo momento, todos os dias para buscar. Nós não estamos alegres. Então, quando nós viemos para o culto, é para nós nos alimentarmos, é para que nós venhamos sair daqui transformados. É para que Jesus venha entrar em nosso coração e venha colocar paz, colocar alegria. Aqui, irmãos, nesse texto nós aprendemos várias lições. E eu quero dar um tema para essa palavra. O tema que o Espírito Santo me deu, fala assim: cuidado com as janelas que te afastam de Cristo. Eu vou repetir. Cuidado com as janelas que te afastam de Cristo. Quantas coisas o inimigo não vem tentando contra as nossas vidas. Hoje em dia, com a tecnologia avançada, né, com o mundo desse jeito, o mundo moderno, quantas atrações aí não tem aí fora? Quantas coisas que tem para poder tirar a nossa atenção, para poder nos tirar da presença. Nós temos que rever, irmãos, aquilo que serve e aquilo que não serve para nós. Estou falando, pode ser um celular, pode ser na TV uma novela, uma série, alguma coisa ali que está te prendendo e que não está te deixando mais fazer a vontade de Cristo. Aquilo que você fazia antes, você passa a não fazer mais. Aquilo que quando você orava, que você tinha intimidade com Cristo, quando você jejuava, você já não faz mais, porque algo está te atrapalhando. Porque algo está sendo mais importante na sua vida do que a palavra de Cristo. E nós não podemos, irmãos, não podemos deixar essas janelas nos atrapalhar. Esse jovem, ele estava no culto, porém, com a mente lá fora. Nós não podemos fazer essas coisas. Vim para a igreja, nós temos que louvar de todo o nosso coração. Esquecer todas as coisas, todos os problemas. Entrega nas mãos de Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus tem o melhor para cada um. Então, que nós venhamos aqui, que nós louvamos, como nós louvamos os louvores que foi entoado aqui. A palavra que está sendo ministrada, que nós vamos guardar em nosso coração, porque servirá lá na frente. Porque é ela que vai nos te amar. Aí não deixar nós fazermos alguma besteira. Porque é difícil, irmãos. É difícil ser crente. Cada dia que passa está ficando mais difícil. Cada dia que passa, né, as dificuldades parecem que vêm aumentando. Os dias estão se abreviando, está passando muito rápido. Então nós temos que aproveitar esse momento. Nós temos que aproveitar. Não podemos ser seduzidos pelas coisas mundanas. É o que eu falei, né? Tantas coisas que está aí no mundo, que nós não podemos deixar entrar aqui no nosso coração. Vamos repreender, vamos orar a Deus, para Deus tirar do nosso coração. Porque isso vai nos atrasar. Isso não vai ser bom para nós. Que nós vamos se firmar cada vez mais na palavra. Que nós venhamos deixar essas coisas mundanas de lado. Que nós venhamos voltar para Cristo. Porque Ele está voltando e não vai demorar muito não, irmãos. Nós olhamos aí fora, está terrível. Os dias são muito maus. Os dias são maus. As pessoas também são maus, vamos falar a verdade. As pessoas estão más também. Então, por isso, nós temos que fortalecer. Outra lição que nós aprendemos com esse capítulo aqui que nós lemos: fuja da janela. Fuja das janelas. Seja uma pessoa boa. Faça a obra com dedicação, com amor.
Porque se Deus nos levantou para nós fazermos a obra, para nós estarmos aqui fazendo a vontade dEle, nós temos que fazer com amor, nós temos que fazer com dedicação. Não olhar e falar, o culto está demorando, a palavra, o sermão, como o apóstolo Paulo estava pregando, nossa, está demorando, já é meia-noite. Porque é a palavra, irmãos. É que nem eu disse no começo, nós estamos aqui, nós estamos ganhando, nós não estamos perdendo nada. Então que nós vamos fazer tudo de coração aberto mesmo, como uma pessoa comprometida com a obra. Não viemos fazer de qualquer jeito, porque se nós fizermos de qualquer jeito, para Deus não adianta. E fazer de qualquer jeito, compensa. Se você fizer de qualquer jeito, Deus vai levantar outra pessoa para fazer a obra melhor no seu lugar. Então não vamos, irmãos, perder essa oportunidade. Vamos dar o nosso melhor. Vamos chegar cedo no culto. Se tiver alguma festividade na igreja, vamos participar. Sabe? Viramos mais um ano, 2024 passou, nós já estamos no ano novo, 2025. Então não vamos fazer aquelas coisas que nós fizemos o ano passado de errado. Vamos rever para nós fazermos tudo novo, tudo de novo. Na primeira carta aos Coríntios, 16:3, não precisa abrir não, tá? O apóstolo Paulo vai falar assim, ó. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Então vamos, irmãos, vamos fazer desse jeito, conforme falou aqui, vamos fazer as coisas de Deus com amor. Sabe, vamos verdadeiramente fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não vamos entristecer o coração de Deus. Não vamos, irmãos. Não vamos ser como esse jovem. Eu não estou querendo julgar esse jovem, porque quem sou eu para julgar? Porque se nem o apóstolo Paulo e nem a própria Bíblia julgou ele, porque aqui, ó, fala no primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão, que estava para sair no dia seguinte. Falava-lhes, tendo prolongado seu discurso até a meia-noite, havia muitas luzes no aposento superior onde estavam reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando ergueram estava morto. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele em nenhum momento, ele acusou aquele jovem por ele estar ali sentado na janela. Ele não acusou, o que ele fez? Ele parou o sermão. Ele parou ali de pregar a palavra. Ele desceu lá para socorrer ele. Aqui a Bíblia vai falar aqui, ó, no 10. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis, porque a vida nele está. Olha o amor de Cristo, olha o amor de Paulo com que ele aprendeu com Cristo. E em nenhum momento ele não julgou aquele jovem por ele ter ali assentado na janela, se distraído, acabou caindo e morrendo. Ele não julgou. Ele foi lá e ele ressuscitou. Graças a Deus que ele ressuscitou aquele jovem. E ele também, irmãos, ele não julgou aqueles irmãos que estavam no culto, junto, porque ele poderia ter falado. Vocês poderiam ter visto ele na janela. Vocês poderiam ter falado para corrigir ele, para ele sair da janela. Só que o apóstolo Paulo, irmãos, é diferente. Ali ele não faz isso. Ele vai lá, ele ressuscita, e a Bíblia diz que ele volta e ele continua o sermão até a meia-noite. Olha que maravilha. O apóstolo Paulo fala aqui, no 11. Em seguida, subiu, e tendo partido e comido pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. E então partiu. Ele continuou ali o sermão, porque ele tinha muitas instruções para essa igreja. Esse episódio do jovem Eutico não atrapalhou ele em nada, porque ele desceu, ele ressuscitou aquele menino, aquele moço, mas ele voltou para o culto e ele continuou o sermão dele até amanhecer o dia.
As pessoas ficaram ali, pode ser que comemorando, né, pelo apóstolo Paulo ter ressuscitado ele, só que assim quando ele ressuscitou, ele já sobe para ele continuar ali pregando a palavra, continuar com o sermão dele, continuar ali passando as instruções de Cristo para aquela igreja, irmãos, porque no outro dia ele já ia partir para outra cidade para ele continuar na jornada dele. O que nós aprendemos com esse texto aqui que nós acabamos de ler? Para a gente nos afastar das janelas. Assim como o tema que eu dei, cuidado com as janelas que te afastam de Cristo. Então, irmãos, vamos fazer diferentes. Vamos aproveitar mais a oportunidade que Deus nos dá. Vamos ajudar mais os nossos irmãos que precisam. Os nossos irmãos que estão precisando, que estão enfermos. Vamos verdadeiramente ajoelhar, entrar num propósito para orar por eles, para que Deus venha curar, para que Deus venha tirar todo o mal da vida deles. Aos irmãos que precisam de algo, vamos entrar num propósito para orar, para que Deus venha abençoar. Vamos fazer, irmãos, com amor, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, o amor de Cristo. Porque esse amor, ele obteve quando ele teve um encontro com Cristo. Porque o coração dele outrora era duro. Porque outrora ele não sentia isso. Então, a partir do momento ali que ele aceita Cristo, que ele começa a fazer, o coração dele é mudado, é transformado, irmãos. E ali ele fica cheio de amor. Mais uma lição aqui. O sono produz a queda, e a queda produz a morte. Então, irmãos, não vamos deixar que o sono venha nos afastar de Cristo. Vamos despertar enquanto é tempo. Eu estou falando espiritualmente, não estou falando aqui... eu sei que tem irmãos que acordam cedo, assim como eu acordo cedo, porque às vezes a gente acaba sentado relaxando assim no banco da igreja e a gente acabamos pescando. Por quê? Porque a gente trabalhou o dia inteiro, a gente está cansado. Estou falando essa palavra que é espiritual, tá? Não estou falando. Eu sei que tem irmãos que acabam pescando, assim como eu já dormi, já pesquei na igreja, mas por cansaço físico. Aqui, eu estou falando na parte do espiritual. O sono produz a queda, e a queda produz a morte espiritual. A morte que nos afasta de Cristo. Quantos aí fora estão mortos porque eles largaram, eles deixaram de servir a Cristo por algo que aconteceu. Às vezes eles não foram firmes, eles não foram até o fim. E hoje eles estão mortos, espiritualmente falando. E é difícil para uma pessoa que sai da igreja para ela retornar. A Bíblia diz que quando Deus ele salva aquela pessoa, ele limpa. Tudo aquilo que ela tinha, ele limpa. E aí a pessoa olha para trás e volta. Então, quer dizer, ela vai para o mundo e ela começa a fazer aquelas coisas mundanas. Então, já não é mais um demônio que atua na vida dela. Já são ele traz mais 7. Então, são 8. Então, essa é a morte espiritual. Essas pessoas que estavam aqui outrora pregando, louvando, fazendo a obra, hoje estão lá fora, estão mortos. Mas vamos fazer que nem o apóstolo Paulo, vamos fazer a diferença. Vamos tentar mostrar para eles que Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos mostrar para eles que Cristo quer resgatá-los de volta, quer trazê-los para cá, para eles poderem fazer a obra, para eles poderem ser salvos, que é o mais importante hoje, é a nossa salvação. Mais uma lição, estar na janela é uma escolha. É nós que escolhemos, irmãos. Deus ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher aquilo que a gente quer fazer e aquilo que a gente não quer fazer. Nós somos livres. Por isso que nós temos que vigiar. A escolha é nossa. A gente sabe que se a gente escolher fazer alguma coisa errada, vai dar errado. E a gente vai pagar o preço lá na frente. E não é isso que Cristo quer, irmãos. Cristo quer que nós venhamos fazer a escolha certa. Que nós venhamos escolher a Ele. Que o nosso alvo venha ser Ele. Que nós venhamos olhar para Ele. Porque o nosso galardão está lá no céu.
Glória a Deus. Então, irmãos, não deixe que as distrações te levem à morte espiritual. Não deixe. Faça o bem. Faça aquilo que agrada a Deus. Vamos buscar as coisas lá do alto. Vamos ler mais a palavra para que Deus venha abrir o nosso entendimento, para que Ele venha nos usar dia a dia, no trabalho, no meio da nossa parentela, que é difícil, né? Para que eles venham ver a nova criatura que nós somos. Para que eles venham ver a transformação que Cristo fez nas nossas vidas, que Ele continua fazendo, porque nós somos transformados, irmãos, diariamente. Cada dia nós somos transformados. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nós temos que escolher fazer a vontade de Deus. Nós temos que escolher o melhor, fazer a vontade de Cristo. Amém, irmãos? Bom, foi até aqui que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe a todos. Espero que essa palavra tenha falado grandemente ao coração de vocês, tá bom? Deus abençoe e as palmas levam no nome do Senhor Jesus.